Tributação para e-commerce. Você quer entender como é que funciona? Eu sou o Danilo, seu contador de valor, e no vídeo de hoje eu vou dizer para você que quer montar um e-commerce o quanto de imposto que você vai pagar. Mas antes, se inscreva no canal, deixa o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais empresários. Primeiro ponto que você precisa entender é a regra do jogo, tá? Quanto de imposto que eu vou pagar? Isso depende do regime tributário que você escolhe e também depende de qual produto que você vai vender, tá? Então, vamos resumir aqui alguns tópicos para que você possa entender e mapear certinho como deve ser pago os impostos. Primeiro ponto é o seguinte, o regime tributário, o que é? Depois que você abrir a sua empresa, né, você escolher a sua empresa, montar o seu negócio, você precisa escolher como que você deve pagar o imposto, tá? Existem alguns tipos de regime tributários aqui no Brasil atualmente, na data que eu gravo esse vídeo, que é 2024. Tá? O primeiro regime tributário, que é o mais comum para quem está começando, é o MEI. Né? Você quer e-commerce e vai começar o seu negócio de forma digital, você geralmente começa abrindo um MEI, um CNPJ MEI, de forma online aí no portal do empreendedor, e lá você já consegue fazer o seu CNPJ, já consegue tirar sua inscrição estadual, e aí posteriormente já consegue fazer as suas vendas e fazer os seus cadastros no Marketplace, tá bom? O segundo ponto é o regime tributário do Simples Nacional. E aí já entra um pouco mais complexo, você vai precisar de uma contabilidade para poder te auxiliar nesse trabalho aí, mudar o regime tributário, mudar às vezes o nome da empresa, né, mudar as características da empresa para que possa estar adequada ao regime tributário do Simples Nacional e você começa pagando imposto sobre o Simples Nacional. Conforme a sua empresa for crescendo, você entra num outro regime tributário chamado lucro presumido, né, que é uma tributação um pouco mais elevada, porém ela é fixa. Né? Muitas das vezes você já tem uma previsão de percentual que você vai pagando ao contraposto do Simples Nacional, que é uma tabela progressiva, que ele, conforme o seu faturamento for crescendo, o seu imposto também vai aumentando, a sua alíquota de imposto vai crescendo de acordo com o que você for faturando, tá? E o último regime tributário é o lucro real, né? Que é muitas das vezes considerado para as grandes empresas, porém para o e-commerce muitas vezes tem um benefício ali, às vezes uma estratégia tributária que pode te compensar nesses pontos aí, tá? Então, esses são os regimes tributários que você precisa entender e os aspectos de cada um deles. E qual deles é o melhor para você que é e-commerce? Vai depender da sua estratégia tributária. É importante que você tenha um contador especializado no seu e-commerce para que ele possa mapear todos os cenários desses regimes tributários que a gente conversou para saber qual que é o melhor. O MEI, por exemplo, você começa com uma taxa fixa, né? R$ 76, R$ 75, uma taxa fixa que você vai pagando todo mês. E você não precisa ter uma contabilidade regular, você não precisa fechar a escrituração contábil da sua empresa e você tem um limite de faturamento, né? Que é 81 mil, na data que a gente está gravando esse vídeo, é 81 mil por ano. Então, se você já vai abrir um e-commerce e já vai estourar esse limite, já vai faturar mais do que 81 mil por ano, já não compensa o MEI para você, você precisa fazer um planejamento, tá? Uma outra exigência que o MEI tem é o funcionário. Você só pode ter um funcionário registrado no seu MEI, né, no seu CNPJ, e muitas das vezes isso acaba sendo um limitador. Conforme seu faturamento for crescendo, você vai precisar ter uma equipe maior para que você possa te auxiliar, tá? O segundo regime tributário do Simples Nacional, ele começa muitas vezes com a alíquota de 4% sobre o seu faturamento. Então, você começa pagando aí, cada nota oficial que você emitir, 4%, e esse percentual vai aumentando baseado no seu faturamento anual. Então, conforme o seu faturamento anual for crescendo, essa alíquota também gradativamente vai aumentando e o seu imposto vai evoluindo também. Fique muito atento com relação a esse ponto, tá? Com relação a funcionários, você não tem limitação. Você pode contratar 10, 20 funcionários sem nenhum tipo de impeditivo, tá? Então é um ponto importante para o Simples Nacional e o faturamento tem essa tabela progressiva. Então você tem que ficar atento por quanto que quando chegar uma fase do seu negócio, muitas das vezes já o Simples Nacional não comporta mais, tá? Um outro ponto do Simples Nacional, que é uma vantagem, é a alíquota reduzida, né? Hoje no mercado ela é a menor alíquota reduzida que existe hoje, tá? Tirando o MEI, que é uma taxa fixa, o Simples Nacional ele tem a menor alíquota reduzida. Outro ponto é benefícios tributários, tá? Existem vários benefícios tributários dependendo do produto que você vai vender, e para o Simples Nacional, por estar na alíquota menor que existe, já não vai compensar para você, tá? Não é permitido para você essas opções tributárias. Então você tem que ficar muito atento com isso. Muitas vezes é melhor você já partir para o lucro real ou para o lucro presumido, sabendo que existe essa isenção, sabendo que existe um benefício que pode trazer economia, do que você começar no Simples Nacional reduzindo a alíquota de imposto. Fica muito atento com isso. Outro ponto importante no Simples Nacional é o ICMS-ST, né? Se você tem uma mercadoria, um produto que vende ST, né, que tem produto com ST ou monofásico, PIS e COFINS monofásico, você pode aderir a esses benefícios desde que você faça um planejamento correto com a sua contabilidade, tá? Já no lucro presumido, ele é uma alíquota fixa, tá? Começa ali com o imposto de renda, a contribuição social, né? O PIS e COFINS, somando ali dá quase 7% de imposto, mais o ICMS, que ele varia de acordo com a sua margem, né? Dependendo de estado para estado também, para onde que você vai vender,
tem o ICMS. Por exemplo, aqui em São Paulo, em regra geral, também vai depender do produto que você vende, só que em regra geral é 18% o valor do ICMS que você paga, né? Dependendo de cada produto, então, dependendo do estado que você vai vender, essa alíquota pode ter uma variação importante que você precisa calcular no seu imposto no final do dia. Então, é importante você ter uma contabilidade que entenda os cálculos, que saiba para onde que você vai vender, para qual estado que você vai vender, qual é o seu cliente, né? Qual produto que você vai vender, para que você possa ter a melhor assessoria, tá? E por último, é o lucro real. Né? O lucro real ele serve muitas vezes para as empresas que têm uma pouca margem, tem um alto número de faturamento, porém com a margem muito pequena, tá? E o lucro real é muito importante para você, porque você vai conseguir trazer o imposto mais próximo da realidade, pagando somente sobre a sua margem, pagando somente sobre o seu lucro. Então é muito bacana você trabalhar no lucro real, desde que você tenha um faturamento elevado, porém com a margem menor. Então, o planejamento tributário no lucro real muitas das vezes compensa para você, tá? Se você gostou desse vídeo e quer saber mais, aqui na descrição tem o link do nosso WhatsApp. Chama a nossa equipe, vai ser um prazer poder ajudar e vejo vocês no próximo vídeo.